aquele cliente conservador, só acredita à venda, ele precisa ver o colega fazer. Só que ele viu tantos colegas fazerem, amigos ali, que quando ele decide fazer, às vezes já está caro, né? Então eu falo, o crédito mais barato e o momento mais correto é o hoje. O amanhã você vai pagar para ver. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse episódio é um oferecimento de Bela Luz Iluminação, Calil Negócios Imobiliários, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. E para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez, te peço que se inscreva no canal e ative as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Postamos todos os episódios completos no YouTube e no Spotify e postamos também os cortes nas demais redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Então procura lá a gente, procura por Obras à Frente, segue a gente lá, que tem muito assunto bacana vindo por aí, assim como o assunto de hoje, gente. Hoje o podcast está pesadíssimo. Se você estiver assistindo no 4G, te aconselho a carregar no Wi-Fi, porque vai acabar todo o seu 4G de tão pesado que está esse episódio. Que hoje vamos falar sobre o crédito imobiliário para o público de alta renda. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que um grande especialista, aí muito conhecido aqui na cidade de Ribeirão Preto, meu grande amigo Júnior Ganzerli, da Corpsa. Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, pela participação. Será um prazer aí bater esse papo. E temos assuntos aí quentíssimos, né, Pedro? Quentíssimos e polêmicos, hein? Polêmicos. Algo que também ajuda aí no impulsionamento tanto da venda, seja do arquiteto, no seu fechamento, do engenheiro, e também do corretor na venda do imóvel, sempre voltado aí ao mercado imobiliário. Hoje a nossa empresa é 100%, todo o nosso DNA hoje é voltado à construção civil e ao suporte à venda de imóveis para os corretores, né? Seja dando lote ou imóveis comerciais, residenciais, a parte da construção, terreno e construção, enfim, temos toda a linha voltada ao crédito imobiliário. E o assunto que a gente vem trazer hoje é essa conexão com o cliente, é o que a gente pode fazer de diferente. Não mais do mesmo, né, Pedro? Quando o mercado está acostumado, usa o correspondente bancário só como despachante, né? A gente procura conectar com o cliente, desenvolver ali gatilhos, né, para que ele tenha uma potencialização e uma vontade maior, ou de construir ou de comprar, entendendo a inteligência financeira. A gente vai dar gabaritos para esse cliente, mostrar cenários, né, aplicando aí o nosso know-how, ajudando sempre. Nosso DNA é sempre o suporte na potencialização da construção civil ou da venda, fazendo com que esse cliente, não que ele não precise, muitos clientes eles não falam que precisa de crédito, mas também tem o dinheiro, ou a obra não acontece, ou acontece com um tamanho menor, ou não com a qualidade esperada, né? E o nosso trabalho é fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, maximizando esse negócio com o seu cliente. Excelente, excelente. E isso é muito bom porque esse assunto específico desse podcast, ele é bem amplo. Então ele abrange tanto o cliente final, que tem interesse em entender de fato como funciona o crédito. Não, mas eu tenho já uma parte do dinheiro, vale a pena eu pegar financiamento, né? Melhor eu esperar ou juntar um dinheiro e comprar lá na frente, né? Então pega tanto esse cliente final que está assistindo, então esse episódio é para você, como também todos os envolvidos no mercado imobiliário, seja eles engenheiros, arquitetos, construtores, corretores de imóveis, imobiliários. Por quê? O projeto bom é o projeto que vai para frente. Então o arquiteto que fez o projeto lá lindo, maravilhoso, quer que o projeto fique pronto para ele poder até divulgar isso, né? Exatamente. Nós fizemos um trabalho recentemente com vários arquitetos da região e foi muito sucesso. Basicamente uma pergunta simples. Quantos projetos você, arquiteto, tem engavetado aí? Projetos que não saiu da gaveta, você recebeu, ok, o arquiteto fez o trabalho dele, mas cadê o troféu dele? Cadê essa casa exposta ao mercado, né? E aí tivemos conversas com foi um projeto piloto, deu muito certo, está dando muito certo e a gente segue aí com o convite para todos puder fazer essa visita. A gente vai estar desenvolvendo também um vídeo por compartilhar, a gente vai marcar lá todo o pessoal que te segue e você vai ver o quão interessante é.
Basicamente, a gente pegou os clientes desse arquiteto. Lógico, o arquiteto entrou em contato com a gente, pediu autorização. A gente conectou com esse cliente e foi entender o porquê essa obra não saiu do papel. O cliente, às vezes, fica invasivo o arquiteto, né? Fala de dinheiro com o cliente. Às vezes não deu clima, ou às vezes o cliente também tem a proteção dele. Mas quando nós, especialistas em crédito, começamos a conexão com esse cliente, entendemos a dor dele, o porquê que não foi para frente. Existem vários e diversos motivos e a gente consegue, na maioria, quando não é um problema grave, né, com nome ou por algum acidente de CPF, que a gente chama, né? Mas existem vários gatilhos, ou por preocupação da empresa, ou por investimento travado, o cara está com a aplicação a longo prazo, não conseguiu sacar, se ele saca, ele está no prejuízo. Também com outros clientes que está preocupado com o negócio dele, com a empresa dele, e ficou com a hora que der eu construo. E o tempo passa. Muitas vezes esse projeto começa a ficar desatualizado. E nesse meio tempo a gente conseguiu conectar com alguns clientes e te falo que o resultado é positivo em mais de 50%. A gente conseguiu desengavetar. De cada 10 clientes que a gente conectou, 5 a 6 viram projetos e a coisa acontece. O projeto começa. Por quê? Justamente porque falar de dinheiro e a educação financeira não se aprende na escola, não é verdade? A gente já vê muito isso na internet, né? O pessoal falando e é a maior realidade, né? Então, imagina que quando o cliente decide ou construir ou comprar um imóvel, na grande maioria, em primeiro momento, 85% dessas operações são por evolução patrimonial. Ou eu estou indo para o primeiro imóvel ou para o 10º imóvel, não importa. Ou eu já moro bem, estou fazendo o upgrade em casa, né? Então, sempre tem a evolução patrimonial. Isso representa 85% dos negócios que a gente chama o arroz-feijão nosso do dia a dia, né? 15 a 20% ali desses negócios ocorrem por necessidade de operação. Um exemplo, o cliente, a empresa dele cresceu, ele precisa de um galpão para amanhã e ele não quer alugar, ou ele precisa fazer adaptações nesse imóvel que ele necessita ou de construir, ou de reformar, comprar e adaptar para a necessidade dele. Muitos negócios hoje começam em casa e evoluem e chega a hora desse cliente poder sair de casa ou comprar o seu imóvel comercial, residencial, né? E aí, cada um com a sua necessidade. E quando esse cliente se depara, ele tem que ir por obrigação. Ele consegue pagar parcela, ele precisa disso e a coisa acontece de forma natural. Só que sempre teremos o mesmo resultado. E o que a gente não quer é mais do mesmo. Qual que é o nosso trabalho? Dar gatilho para os clientes que procurou escritório de arquitetura, que fez projeto, que idealizou um projeto, idealizou e não avançou. Ou para o cliente que foi buscar um imóvel e que fez proposta, avançou, se viu dentro do imóvel, teve corretor, gastou até a comissão e a coisa não aconteceu. Em momento algum esse cliente falou de dinheiro. Ele não falou que precisava, ele não falou... Não, simplesmente esfriou. E aí temos N motivos, né? Você começa ali, o que nós mapeamos, o que nós tivemos de entendimento e o porquê do sucesso da Corpsa hoje no crédito imobiliário. Hoje, em termos de número, Pedro, para você ter uma ideia, nós estamos 350% à frente, em volume de crédito acima do segundo colocado na região de Ribeirão Preto. Nós estamos aí hoje em primeiro lugar no interior paulista em volume de crédito. E o porquê desse sucesso? Não fazendo mais do mesmo, né? O crédito, quando ele vem explícito do cliente, é aquele cliente que realmente já se abriu e precisa e já estava ciente. Já tem um nível de consciência, né? Qual que é o nosso diferencial? É pegar aquele cliente mais conservador, é pegar o cliente investidor e é pegar o cliente que trabalha com alavancagem financeira. Tá? Qual a diferença desse cliente? O cliente, às vezes, ou marido ou mulher na sua maioria, a gente tem que entender qual é o cliente que tem a razão e o financeiro, que opera, e qual é o cliente que opera com a emoção nessa conversa. A gente precisa conectar com esse casal juntos. Quando eu conecto, a gente vai deixar explícita a emoção dela, a conquista do patrimônio, a valorização do imóvel, os planos futuros daquele bairro, daquela região, né? Nós vamos dar empolgação, nós vamos aumentar a emoção dessa cliente decisora. E sempre, ou algum do casal, em sua maioria, vai ser o cliente do financeiro, aquele cliente que faz conta, é aquele cliente que, na maioria, são clientes que possuem valor aplicado em financeiras de investimentos,
em bancos privados, não importa, mas é o cliente que está no controle, com o pé no freio para a coisa não acontecer. E a economia não gira por conta dele. Quando a gente conecta com esse cliente e conseguimos mostrar para ele que ele está certo na aplicação dele, muitas vezes a gente consegue dar gatilho para que ele melhore essa aplicação dele. E o interessante é que nós não entramos em conflito com quem administra esse dinheiro dele, seja assessoria financeira ou seja o banco. Isso nós temos casos, né, de clientes em comum, você sabe disso, que o gerente do banco foi lá e colocou um monte de abobrinha na cabeça do cliente quando o cliente chegou lá para sacar 1, 2 milhões de reais, não importa. Se é 500, não importa o valor, mas quando você mexe num investimento e a pessoa que está do outro lado não entende a vontade dessa família em ter um patrimônio, não entende do mercado imobiliário, que é a valorização do patrimônio futuro, e está olhando o seu próprio umbigo ali, defendendo o dinheiro do banco, muitos negócios são paralisados ali. E o cliente, né, volta pro mercado murcho, ele chega para o corretor ou para o arquiteto, acho que não é o momento, e aí vem um monte de abobrinha com relação aos investimentos, né? Na tentativa de defender a carteira, de não deixar o cliente sacar esse dinheiro, o gerente do banco ou da financeira que não está por dentro deste mercado ou que não está conectado com o nosso time, nós não tivemos a chance de conectar com ele, acaba induzindo o cliente negativamente a deixar o dinheiro aplicado e a obra não acontece. Qual que é o nosso papel? Longe de ensinar o cliente, mas o nosso papel é de dar gatilho e mostrar outro cenário. E antes desse cliente ter um pré-conceito, é nós darmos ferramenta e nós vamos entrar em contato com a assessoria deste cliente, com o assessor dele ou com o gerente do banco, explicando o cenário, melhorando o que ele tem de investimentos, até porque é a coisa mais inteligente que tem, Pedro. Você me perguntou, mas quem tem dinheiro aplicado busca financiamento? Pedro, é o que mais busca. Quem tem dinheiro aplicado entende o básico do custo do dinheiro, é o cliente que mais busca, principalmente na construção. Porque o crédito de construção hoje é o crédito mais barato, talvez, em todo lugar do mundo, mais barato, posso falar, do planeta. Muitas linhas de crédito muito mais barato do que o agro em diversos sentidos aí, né? Por quê? Tudo que voltado à construção civil, existe várias isenções de impostos, de IOF, na base do dinheiro ali, existe várias isenções, tanto para o banco, né? Então, é um crédito muito barato. Hoje, uma construção de alto padrão, no período de obra, que pode ficar até por 36 meses em construção, seja ele por inteligência financeira ou porque a obra também é uma obra mais longa, o cliente hoje, Pedro, com a Selic, nós vemos uma Selic aí de 14, por mais que venha no movimento de queda, os fundos de investimentos pagaram muito bem, ainda pagam muito bem, né? Então tem cliente aplicado aí da pandemia para cá, com títulos aí de 3, 4 anos, rendendo 18%. Fácil. Veio caindo, mas ainda rende 14%, 15% fácil. E a hora que a gente apresenta uma solução de 6,5% no período obra para este cliente, ele fica encantado. Ele começa a entender que este dinheiro dentro da empresa dele, aplicado no negócio dele, rende muito mais do que o pouquinho que ele paga, as frações que ele paga aí na fase de obra. Ou mesmo na compra de um imóvel, hoje nós estamos conseguindo taxas aí de 8,9%, banco privado operando aí a 11%, 12%, 10,69%, está 8,9% para vários clientes, mesmo para o imóvel pronto. O que acontece? É simples, a matemática é simples e o dinheiro não aceita desaforo, né? O cliente está aplicado em renda fixa, sem falar em variável, sem correr risco. Ele tem ali hoje, garantido ali, vários títulos ali, vários fundos de investimento, pagando aí a média de 14%, tá? Lembrando que o cara veio de 18%. Tem vários clientes que está 18% aplicado, 20%, e esses títulos estão a vencer. O que acontece? E aí que eu preparo e desafio a todos que estão nos assistindo para se preparar para o segundo semestre, mas mais ainda para 2025. Vai ser um ano, pode escrever aí, vai ser um ano mágico. Vai ser um ano do mercado imobiliário, vai ser novamente um ano aí onde o mercado financeiro, e quem estiver preparado para atender esse público, vai sair na frente. Por alguns motivos. Primeiro, esses títulos que estavam aí, clientes aplicados aí, não importa o valor, tá? 100, 200, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. Ele estava confortável em casa, rendendo 18%, 20% ao ano. Esses títulos já têm aí seus 2, 3 anos de validade e estão vencendo. O governo está com um projeto aí, está cumprindo de chegar ao final do ano a Selic a 9%.
que acontece quando a Selic chega a 9%? Quando esse cliente for renovar um título fixo aí, de renda fixa, ele não vai conseguir renovar nem perto disso. Ele vai renovar a 10, a 11, se conseguir. E aí vai travar um título há 3, 4 anos, rendendo 10%? Não. Esse cliente ele volta para o mercado imobiliário. Seja para construção civil, shopping, comercial, residencial, enfim. Ele começa a voltar e ele começa a se mexer. E o mercado vai movimentar. E toda vez que o mercado movimenta, toda vez que existe um aquecimento, o que acontece? Aumenta a demanda, o preço acompanha, o patrimônio evolui e o mercado aquece. É isso que a gente espera, é isso que a gente acredita. Você esteve fazendo a visita essa semana, você viu o quanto nós aumentamos a empresa, mas não para a necessidade de hoje, se preparando aí para esse futuro que vai acontecer e para esse futuro que a gente quer estar junto com vocês. Sensacional. Cara, é porque de fato esse é um tema muito bom da gente falar, porque assim como você disse, ninguém aprende educação financeira na escola. Lógico que o público de alta renda, para ele chegar nesse ponto, um nível de educação financeira essa pessoa teve. Sim. Para já chegar nesse nível de consciência, mas às vezes não tem a consciência suficiente do que é possível fazer, assim como você disse do assessor de financiamento, do gerente do banco, que às vezes não quer que mexa nesse dinheiro dele lá que está parado. Quem vai mexer no meu queijo? Quem vai mexer no meu queijo? E a sua função, o que você está propondo para o cliente, não é mexer no queijo. Não é mexer no queijo, é melhorar esse queijo dele, é maturar esse queijo dele. Muitas vezes o cliente está acomodado, o gerente está acomodado, e quando a gente marca uma reunião, esse gerente vai mostrar uma melhoria para este cliente, porque ele não vai querer que mexa, e às vezes o cliente também estava confortável na situação. Quando a gente provoca esse gerente, marca essa reunião, é uma reunião estratégica, muito simples, né? Onde a gente busca o melhor para o cliente na rentabilidade dele. Ponto. Com o gerente, com a financeira da confiança dele. Lembrando, a gente não opera financiamento, investimentos para o cliente, tá? A gente sugere e, com conhecimento, a gente faz com que esse assessor financeiro dele se movimente, entenda a carteira do cliente, vê o que pode mexer ali para melhorar, para que use a inteligência financeira, né? Basicamente, deixar esse dinheiro aplicado e usar o crédito de forma que a parcela seja menor do que esse cliente tem de rentabilidade, para que faça com que essa rentabilidade pague essa parcela e não fique 0 a 0. Se ficar 0 a 0, também ótimo, porque muitas vezes esse cliente depende de dinheiro no negócio dele para movimentar, para fazer mais. Inclusive, vou te apresentar um cara que foi case de sucesso aqui em Ribeirão Preto, mercado aí de metalurgia, no qual ele, através de um gatilho que nós demos para ele na construção da casa dele, ele, apesar de não... Ele mexe diretamente aí com engenheiros, muita gente conhece ele, não vou falar por enquanto, vai ficar em segredo, mas é um cara conhecido e é um cara que vai dar seu depoimento aí. E ele, através da construção da casa dele, deu gatilho para que hoje ele quase triplicasse a empresa dele, quando ele vinha juntando dinheiro para fazer a tão sonhada casa aí da família, um belo patrimônio, mas quando a gente mostrou para ele que ele não estava sendo inteligente nesse momento, que ele podia ou deixar aplicado e usar o crédito imobiliário, mas ele fez diferente, deu gatilho para que dentro da empresa dele ele conseguisse comprar mais, ele conseguiu comprar, ele fazia ciclos mensais de compra. Nós demos gatilho para que ele fizesse uma compra para 4, 5 meses à vista com o fornecedor dele. Simplesmente ele recebeu 14% de desconto nessa compra à vista para o quadrimestre ali, né? Então era um cliente que propôs para o fornecedor fazer 3 compras anuais ao invés de ficar fazendo comprinhas mensais. Ele conseguiu 14%. Ele conseguiu ciclar 3,5 vezes no ano, porque as vendas dele aumentou, né? Ele teve um aumento de faturamento, conseguiu vender mais barato, conseguiu comprar melhor. Pedro, em 3 ciclos e meio, ele conseguiu atingir 45%, né, de economia nesse ciclo de compra com os 14% dele. Ele chegou ao final do ano, em 2 anos ciclando dessa forma, 2021 e 2022, aproveitando aí também o aquecimento que nós tivemos aí na construção civil, ele simplesmente quitou o financiamento dele. Com o dinheiro da sobra da economia, ele guardou, aplicado, e ele quitou a casa dele em 2 anos, com o próprio movimento de redução de custos que ele teve
ao criar coragem de aplicar no seu próprio negócio, né? Então, assim, e com base nesse sentimento, nessa experiência, a gente replicou isso para vários clientes que também estão fazendo o mesmo. Muitas vezes o cliente não acredita no seu próprio negócio, né? Ele tem medo. E quando ele usa a inteligência financeira, principalmente quem usa dinheiro com mercadoria, quem tem estoque alto, sabe o custo do dinheiro. Sabe o custo que é você pegar uma linha de crédito, um Pronamp ou uma linha de crédito para capital de giro de empresa, sabe o quanto é caro. E cada vez que a Selic está alta, esse valor aí também é impulsionado. E esse cliente ele também tem preconceito. Se você pega o cliente emergente, que hoje está muito bem, ele tem preconceito. Imagina que todos nós que tivermos acesso ao dinheiro prematuramente ali na nossa final de adolescência, normalmente você compra o quê? Um carro, você compra uma moto. Qual é a experiência desse cliente na compra financiada? Normalmente não é boa. Normalmente ele comprou uma moto de 10 mil financiada em 48 parcelas, essa moto custou 25 no final, e quando ele foi se desfazer da moto, valia 7, valia 6. E na cabeça dele, ele já começa um preconceito com dinheiro, que custou caro, né? A mesma coisa com carro, né? A mesma coisa quando esse cliente precisou, até falar em agiota, falar em mercado paralelo de crédito, é mais caro ainda, né? Mas tem clientes que já passou por momentos, situações difíceis na vida, que ele precisou recorrer a isso. Então, é um cliente que traz um preconceito, tanto que ele não fala em crédito imobiliário, né? Traz trauma. E esse trauma reflete na realidade desse cliente hoje. Você pega aí clientes que... Ele não fala nem em crédito imobiliário ou financiamento. Ele fala em empréstimo, ele fala em dívida, ele fala palavras mais pesadas. Qual que é o nosso papel? Nós temos especialistas hoje dentro da empresa. Eu cuido muito do comercial, procuro atender todos os clientes primeiro. Aquele primeiro atendimento, costumo fazer. E aí, através de brechas que esse cliente me dá, que eu consigo entender a dor dele, e são diversos tipos de dores, eu consigo conectar, eu consigo entrar nessa brecha e apresentar algumas soluções, quebrando paradigmas, né? Quebrando paradigmas de crédito, aplicando a inteligência financeira e dando gatilho para ele. Não só no objetivo da compra ou da construção, mas também dando gatilho emocional para que ele use essa estratégia no negócio dele e que muitas vezes esse cliente volta a fazer mais negócios. Então, hoje nós temos clientes de construção, por exemplo, que a gente atendeu, vários, que viram um business B. Ele fez a casa dele, ficou contente, deu tudo certo. Ele viu o quanto custava essa casa pronta e o quanto ele gastou para construir, né? Ele falou, caramba, fiz aqui 30% de lucro. Não vou nem falar em pandemia, que vamos falar realidade hoje, né? Esse cliente, quando você compara o custo, quando ele vê em custo, ele sabe o quanto ele ganhou. E às vezes ele tem mais um terreno, ele vira um segundo business dele. Ele usa aquilo e volta com o arquiteto, com o engenheiro dele para fazer um novo projeto, só que dessa vez para venda. Ou alguns clientes usam também essa estratégia que fica ali 3, 4 anos, né, já também implanta essa cultura, que é o cliente construir uma casa e fazer o upgrade a cada 3, 4 anos na vida dele. Isso é bom para todo mundo, né? Questão de evolução patrimonial, sempre utilizando aí soluções financeiras de baixo custo. Sempre toda a solução que usamos é sempre voltado ao custo menor do que o cliente está aplicado. Ele nunca vai pagar uma parcela de financiamento maior do que ele está. A não ser que ele está com uma operação de aplicação muito ruim, né? Aí está na hora dele trocar de assessor financeiro, de banco, enfim. E aí, o problema é outro, né? O problema é outro. Aí a gente vai dar gatilho para que isso aconteça também. Sensacional. E, cara, a ideia desse podcast é exatamente essa. Trazer luz, trazer informação. Gente, ó, a informação verdadeira é essa. É assim que o mercado funciona. Porque você foi muito feliz nessa questão que você falou do nosso primeiro, do cliente emergente, principalmente. O primeiro acesso que ele tem ao dinheiro, quando vai fazer um financiamento, trata como um empréstimo, né? Como uma dívida. E às vezes tem até, vem de uma mentalidade mais conservadora, junta dinheiro e compra à vista. Junta dinheiro e compra à vista. Então é importante a gente trazer esse tipo de informação, porque assim como você falou, você não está mexendo no queijo da pessoa, você não mexeu no dinheiro dele que está aplicado, ou até ajudou a elucidar esse outro cliente que ele poderia usar esse dinheiro no negócio dele, não é? Você nem falou para ele, cara, usa, bota lá na renda fixa. Não, você falou, cara, no seu próprio negócio você tem oportunidades. Ao invés de você dispor de todo esse dinheiro
Para construir, você pode acessar o crédito imobiliário, que é um direito seu, você pode estar ali, é permitido, não tem nada fora da lei. Você usa esse crédito e, enquanto isso, você usa esse dinheiro para uma outra oportunidade no seu negócio, que você vai gerar dinheiro que paga Com certeza. esses juros e ainda te sobra. É um cliente que a gente tenta fazer com segurança o perfil investidor, e aí a gente vai. Aí temos um cliente que vai acima deste, né? Que é o cliente que já faz essa operação, mas ainda tem crédito no mercado. Quando a gente disponibiliza esse crédito, a gente já está falando de alavancagem financeira. Palavra mágica, palavra do momento agora, né? Só tomar cuidado com algumas alavancagens aí. Alavancagem que a gente fala é no bom sentido. É o cliente usar algo que não é dele, ou seja, eu não tô. Vamos falar em números redondos. Eu não tenho 1 milhão aqui aplicado, que eu estou tirando de uma aplicação, e eu já moro bem, eu já tenho meu dinheiro aplicado. Eu não quero que ele tire algo dele que ele tem. Eu estou dando algo a mais para ele que não vai sair do bolso dele. Principalmente a construção, onde a gente consegue aí, normalmente financiar até 100%. Ou nós estamos induzindo ele ao mercado imobiliário no sentido de o cliente que já tem esse conhecimento, ele alavanca. Basicamente, ele vai... É possível hoje, por exemplo, eu comprar um imóvel 10% abaixo do preço de mercado? Sim. Sim. Pedro, meu dinheiro está aplicado ali 2 anos. Não tem interesse, mas eu tenho crédito disponível. É possível que daqui 2 anos, pelo preço de mercado, eu tenha uma avaliação a mais ali, uma valorização deste imóvel de 10% também? Também. Ou seja, eu estou falando num spread aí de 20% de diferença, ok? Só que é de algo que não está me custando. Eu só tenho o compromisso, claro, de pagar a parcela. Mas quando a gente vê em custos de dinheiro, você pagou 10 a menos e vai vender 10 a mais, que te custe 8, 9 aqui, você está ganhando 12 de algo limpo, de algo que você não teve que fazer esforço para retirar do seu patrimônio para acontecer. Então, eu pego que esse cliente já estava ganhando lá seus 18% e está travado no fundo dele já antigo. Com mais 12, esse cara ele faz 30% de lucro fácil, sem grandes esforços. Basta ele entender o processo que a gente vai acompanhar ele do início ao fim. E sem surpresa, né? Papel tijolo hoje, todos sabem, é o papel mais seguro do mundo. Muito interessante isso que você puxou, a gente trazendo o link novamente com o que a gente estava falando sobre os preconceitos que às vezes esse cliente tem com a questão do crédito. Muitas vezes esse preconceito vem de família, dessa questão. Junta o dinheiro e compra à vista. E às vezes a pessoa não conhece oportunidades que tem. Não quer dizer que esse pensamento esteja errado, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Eu falo que tá errado. Bom, quem tem gabarito para falar... Ô Pedro, é aquela coisa, né? Eu vou juntar quanto tempo para chegar onde eu quero. O preço do imóvel vai esperar, o preço do lote vai esperar, o preço da construção civil vai esperar. Sempre vem aquela pergunta, eu vou fazer isso. Aí ele lembra da moto que ele comprou. Normalmente são clientes conservadores que veio com a receita da vovó. A gente brinca, né? Deixa o cliente mais confortável. Qual que é a receita da vovó? Meu filho, junta e compra. Por quê? Em épocas antigas, aí, na época dos meus pais, o crédito realmente era muito caro, era atrelado à inflação. A inflação era totalmente descontrolada no Brasil, né? Da década de 40, 50 para cá. Ela veio se controlar depois dos anos 80, depois passou também por momentos estáveis. Hoje tem regra para tudo, né? Hoje a economia ela é muito balanceada. Tirando com... que você comentou do outro cliente seu que ficou com preconceito, né? Que foi que saiu uma notícia na televisão, ele estava aplicado em rendas variáveis aí, e por uma notícia maldada, por uma explicação maldada que o governo deu, as ações vão lá e despencam, né? Isso acontece com imóvel, Pedro? Não, isso não acontece com imóvel. Independente do que o governante for lá e falar, você não vai chegar lá no Alphaville e comprar o terreno 10% mais barato. Né? Capaz de você ir lá e comprar mais caro. Mais caro, porque é a segurança, né? Sempre o imóvel te traz a segurança. E é isso que a gente leva para o nosso cliente. Conforto e tranquilidade na hora de fazer as operações. Voltando ao assunto para o cliente aí que tem preconceito, nós falamos de 2 tipos de cliente. Aquele que veio com a receita da vovó, aquele cliente conservador, só acredita à venda, ele precisa ver o colega fazer. Só que ele viu tantos colegas fazerem, amigos ali, que quando ele decide fazer, às vezes já está caro, né? Então eu falo, o crédito mais barato e o momento mais correto é o hoje. O amanhã você vai pagar para ver. Amanhã você vai comprar um lote, ele está mais caro. Do que existe a evolução patrimonial, senão... Aí eu brinco com o cliente, você é de qual cidade? Você é de Ribeirão Preto? Ok. Volta lá pega a matrícula da casa dos seus pais, dos seus avós, olha quanto que eles pagaram.
Passou quanto tempo? 20, 30 anos? Porque vem sempre aquela pergunta, quanto eu vou pagar nisso aí? Quanto isso vai me custar daqui 30 anos? Eu estou olhando a parcela aqui, Pedro, eu estou multiplicando aqui, porque nós temos margem hoje para trabalhar até 35 anos. Primeira coisa que o cliente que tem inteligência financeira, que já está acostumado com investimento, ele chega para nós, eu quero no maior prazo e na menor parcela possível. Por quê? Porque ele sabe fazer uso desse dinheiro. Ah, mas e o cliente que não sabe fazer uso do dinheiro? Ok, ele não precisa aprender a ser investidor do dia para a noite. Até porque o imóvel está aí para dar essa segurança para ele. O imóvel, ele vai se autopromover em sua valorização ao longo do período. Ele só precisa ter a atitude de construir ou de comprar. Ponto. E isso é fácil e ele está cercado de bons profissionais. Ribeirão Preto hoje é polo exportador de corretor de alto padrão, é polo exportador de arquitetos e engenheiros, né? Temos excelentes profissionais. Se a gente comparar com o mercado nacional, estamos de parabéns aí nesse sentido. E também de especialista em crédito imobiliário. E aí é que entra. Você pega aqui um cliente que vem com esse preconceito, ele vai ter travas, e essas travas, esses paradigmas precisam ser quebrados, né? A gente precisa conectar com esse cliente, deixar ele consciente e dar vontade para que ele assine um contrato, para que ele evolua numa negociação. E se você pegar também o cliente que já vem de uma cultura de investimentos, esse cliente é mais fácil. Porém, ele é um cliente que quer números, ele é um cliente que quer datas precisas, e se você não tiver capacitado para atender esse cliente, você não convence ele. Se você pegar um cliente que já vem do mercado financeiro, que já é investidor, que está conectado ao mercado financeiro, ele vai te colocar na parede. E aí eu pergunto, o arquiteto e o engenheiro está preparado para isso? É onde nós entramos para trabalhar em conjunto, né? Nosso papel é potencializar, é pegar na mão do corretor, do arquiteto, do engenheiro, atender este cliente em conjunto e mostrar alguns cenários e opções. Não simplesmente falar em preço de parcela ou em aprovação de crédito. Não, isso é um segundo momento. Primeiro a gente precisa deixar o cliente sintonizado. Claro que a gente vai simular e vai mostrar o quanto vai custar. Mas a gente precisa mostrar o que isso vai representar para ele lá na frente, né? Voltando ao assunto do cliente preconceituoso, do cliente conservador, nós temos o cliente, essa nova geração. Você pega hoje todas as empresas de investimentos aí, as principais financeiras do Brasil, do país, bancos, já tem aplicativo para criança. O cliente está sempre recebendo ali as orientações financeiras para o filho. O filho começa a ter acesso a material muito cedo. Você pega a criança aí que já tem aplicativos de investimento que o pai consegue monitorar, claro, mas coloca ali alguns reais, ou muitos, né, dependendo, para o filho administrar as aplicaçõezinhas. Lógico que são aplicações limitadas, são aplicações ali que o pai monitora, e é muito legal quando nós temos um casal de amigos que os pais apresentam as situações para os filhos, né, do custo do dinheiro, e no aplicativo ali tem os centavos ali que cada um consegue na sua aplicação. Um joga a aplicação em um fundo, a filha vai lá, joga no outro, e eles ficam competindo com o mesmo valor. E é muito bacana. Imagina na época, vamos voltar 30 anos atrás, 20 anos atrás, essa galera que está, cliente comprador hoje, que hoje está com seus 40, 50, 60 anos, ele não teve essa mentalidade jamais. Mesmo o cliente que já vinha de um berço financeiro, se ele não acompanhou e não evoluiu, hoje ele se torna um cliente conservador e metódico. Se você pega o cliente que já está acostumado, você pode ter certeza que para você apresentar algo para ele, você precisa estar preparado. E nós temos todos os cenários possíveis que ele imaginar. Qualquer situação que ele vier falar que o dinheiro dele está rendendo mais, ótimo, vamos fazer render mais. Qualquer situação que ele vier apresentar que ele está rendendo, que a parcela está mais cara do que ele tem investido, nós vamos buscar entender que o problema não é aqui, e sim no investimento dele. E qualquer explanação que ele quiser de histórico, me mostra os números dos seus clientes. Lógico que a gente não vai mostrar o nome do cliente nada por conta de LGPD, mas a gente pega contratos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, contratos atuais e contratos vigentes, mostramos evolução da parcela, valor de avaliação, valor de compra e venda de todos os anos. Comparamos com 5, 10 anos depois, né? A gente pega ali quanto custava uma casa ali em 2015, 2016, que foi a época ali do São Marco, por exemplo. Uma casa pronta ali. Você comprava a casa ali por 500, 600. Alguns anos depois, hoje você não compra nada ali por menos de 1 milhão. Quer subir? Vá para Alphaville. Quanto custava uma casa no Alphaville em 2015, 2016?
Nós estamos em 2024 e começando uma obra hoje que vai entregar em 2025. Quer comparar a valorização tanto do valor do lote quanto do valor da construção civil? Quer comparar o preço do metro quadrado lá atrás com o preço de hoje? Quer comparar o quanto isso te custou nesse período? Eu tenho todos esses números para apresentar para o cliente. Eu tenho certeza que a gente consegue reverter grande parte desses clientes. A gente consegue fazer o negócio acontecer. Seja na compra, seja na construção, ou seja aquele projeto engavetado, né, que a gente fez o desafio aí para os arquitetos e veio dando certo. E a gente consegue aí promover, impulsionar essa vontade do cliente em pegar uma caneta e começar a assinar um contrato. E nesse ponto aí todo mundo ganha, né? Porque o dinheiro do rentista não quer dizer que ele não ajuda, tá? Mas ele acaba não circulando. Sim. Porque o que influencia no PIB, né, o Produto Interno Bruto do país, é o dinheiro em circulação. É o dinheiro gerando dinheiro, dinheiro gerando renda. Enquanto o dinheiro está gerando renda para uma pessoa, só o dinheiro, por exemplo, aplicado no mercado imobiliário, influencia todos. Não só esses profissionais, né? O corretor, o engenheiro, o arquiteto, mas o pedreiro, o servente do pedreiro está lá trabalhando, que vai pegar o dinheirinho que ele vai ganhar ali e vai gastar no mercadinho da esquina, que o dono do mercado da esquina vai construir uma casa que vai gerar emprego para outra pessoa e esse dinheiro dá esse giro, né? A cadeia da construção civil ela é gigantesca, né? Quando a gente fala em subir um tijolo, construir um imóvel, pessoal, vocês não têm noção que a indústria têxtil já está produzindo lençol para essa cama. Você já pensou no que a construção civil gera para o Brasil em termos de economia, de giro, de aquecimento? É por isso que esse crédito ele é tão barato. É por isso que esse crédito ele tem várias isenções. Porque a partir do momento que eu construo uma casa, uma construtora sobe, não importa o tamanho ou o custo dessa residência ou desse local. Mas produzir o tijolo, a coisa está acontecendo. Se está acontecendo, a indústria têxtil, tecnologia, enfim, tudo... A indústria de tecnologia vai vender mais uma televisão, vai vender mais uma cama, vai vender alarme, cerca, vai vender tudo. Movimenta uma cadeia muito ampla aí, né? E que faz a coisa acontecer. Até a cidade ganha. A cidade vai recolher PTU, vai ter o benefício que volta para a própria população, né? Então, a construção civil ela é muito rotativa, muito ampla e maravilhosa, né? Quem entende, quem vê todo o processo ali, fica encantado. E realmente a parte para o investimento no mercado imobiliário, ele é um investimento que não abaixa, né? O valor do imóvel é um pedaço de terra, é um bem finito. Uma hora ele acaba. Então tudo aquilo lá que é finito, o preço sobe com o passar do tempo, não diminui. A não ser se você construir em cima de um lixão que vai desmoronar lá e você vai ter um problema. Acontecendo. O Ribeirão Preto está crescendo, como diversas regiões do Brasil, e tudo que está ali nas áreas de interesse vai ficando finito. Vai aumentando o preço. Então você tem uma autopromoção, uma autovalorização desse patrimônio natural. O cliente não precisa fazer nada para que a casa dele valorize. O próprio mercado faz. Ah, mas será que a minha vai valorizar? Claro que vai. Né? A não ser que você fez não vou nem falar, um péssimo projeto, usou péssimos profissionais. Fora isso, o que a gente é muito bem servido em Ribeirão Preto, nós não temos esse histórico. Um histórico que principalmente quando é utilizado para banco, né? O banco opera sempre com risco. Né? Não é, se o banco tivesse risco, tivesse prejuízo nos imóveis, porque o banco passa, nesse momento, a ser seu sócio. Ele também quer que esse imóvel valorize. Nós temos casos, você pode olhar, leilão em Ribeirão Preto, é péssimo, não tem. O cliente consegue, ele entrou em dificuldade, rapidamente ele consegue aí, né? Colocar esse imóvel à venda, principalmente bons imóveis, né? A gente falar em alto padrão, que é o assunto de hoje, os imóveis hoje que estão dentro da realidade, que tem um padrão construtivo legal, não fica parado, ele vai embora. Esse cliente, ele tem toda a proteção de securitária, né? Caso vier, Deus me livre, acontecer alguma coisa com esse cliente, o imóvel está quitado. Ele tem toda a parte de seguros ali por dentro de um financiamento que protege o patrimônio da família, protege esse cliente em caso de vier a falecimento, alguma coisa, ele não vai deixar uma dívida para a família, né? E sim uma herança. E o imóvel, pela questão da valorização, mesmo que esse cliente... Estou passando por um descompasso financeiro muito grande, preciso queimar o imóvel, né? O termo que é muito usado no mercado, a hora que você precisa vender o imóvel muito abaixo do valor de mercado ali. Para vender rápido. Para vender rápido.
Raramente, muito dificilmente, essa pessoa está tomando um prejuízo. Sim. Porque ela pagou muito menos do que aquilo, mesmo ela pagando parcelado. Principalmente quem construiu. Porque quem constrói já afere lucros natural, né? Eu brinco, né? O cliente, quando ele vai fazer a modalidade de terreno e construção, por exemplo, ele não é diferente de você, Pedro, que tem uma construtora. Por quê? Você vai subcontratar profissionais. Lógico que ele vai ter o custo da construtora, ele vai ter. Mas o que esse cliente investe no metro quadrado, o que ele paga de administração e o que ele afere de lucro ao final da obra, e daqui, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos, por acaso esse cliente venha, perder o emprego ou ter uma dificuldade financeira, ele já aferiu o lucro nessa casa. Ele foi, naquele momento, ele teve o papel dele como incorporador, né? Porque ele contratou um arquiteto, ele contratou um engenheiro, contratou equipes que fizeram a casa para ele e ele também participou desse resultado. Amanhã precisei vender. Normalmente ele vendeu por mais que ele vendeu abaixo do que poderia ter vendido, porque foi numa necessidade, mas ainda vendeu com lucro. Ele ainda vendeu com lucro. E ele não pode ter certeza que dificilmente, olha, eu não tenho esse histórico, algum cliente que vem em mente que construiu e que passou 1, 2, 3 anos, precisou vender o imóvel às pressas e que perdeu dinheiro. Pelo contrário. Mesmo assim, ainda feriu lucros aí. Diferente, né, Pedro, de quando o cliente tem aí títulos podres, que a gente chama, algumas ações de risco, que amanhã ele precisa de vender, ele acaba perdendo bastante aí. É que se você precisou liquidar amanhã, quem decide quanto o seu papel Exatamente. está valendo hoje, né? Quanto a sua ação está valendo hoje, independente do tamanho, do porte da empresa. Clientes mais conservadores de investimentos, você viu o Vale do Rio Doce, sobe, desce, vai ali. Às vezes o cliente precisa vender no momento de baixa, ele está desamparado, né? Ao contrário do imóvel, que sempre tem a sua correção aí. E o próprio INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, aí para os clientes que não sabem, ele também tem uma correção mínima de mercado, o que garante a evolução do patrimônio do cliente, né? É porque a ação, se você quiser vender, dificilmente você vai chegar lá, não vai ter nenhuma ação disponível no mercado para compra. Exatamente. Sempre vai ter lá disponível. Às vezes muito, às vezes pouco, às vezes amanhã, como eu falei, aconteceu alguma coisa hoje, teve invasão num país lá na Europa, alguém vai lá e vende todas as ações amanhã, então amanhã tem uma grande disponibilidade. Sim. Então, não que seja um bem infinito, mas não é um bem infinito igual um metro quadrado. Cada metro quadrado de espaço de terra. Ocupou aquele espaço é seu, não tem como outra pessoa ocupar. Cara, a menos que ela te pague. A gente volta lá, vamos pegar, fique com o desafio aí, cada um que estiver nos assistindo, pega a matrícula da casa dos seus pais, veja o valor que pagou na época, faz a conta de metro quadrado e promove isso hoje. Quem puder mandar aí no particular, a gente tem esse interesse e quem sabe aí, quem permitir, a gente compartilha, né? Olha, eu tenho minha mãe, por exemplo, fui criado no Jardim Paulista, e em 1982, 83, meus pais construíram a casa com a receita da vovó, tá? E juntou dinheiro, depois foram lá e construíram o patrimônio. Quando eu fui pegar o valor da matrícula, tinha valor até em dólar lá, com referências, né? Falei, gente, o que é isso, né? Vou publicar depois. É absurdo que uma casa aí vende, que um patrimônio valoriza aí ao decorrer do prazo. E tem cliente que fala, quanto eu vou pagar isso? Ele quer saber o quanto ele vai pagar, ele já está pensando em 30 anos à frente. É uma conta errada, né? Uma conta errada de se fazer. Por quê? Primeiro, a maioria, e aí fica até como uma referência, no estado de São Paulo, todos os financiamentos, tá? Por mais que sejam de 35 anos, grande maioria são quitados entre 7 e 8 anos. Seja ele porque o cliente quitou com recurso próprio, seja porque ele vendeu, seja porque ele negociou, esse financiamento ele foi findado. Então você faz a conta que você está fazendo, já começa por esse sentido. Quem compra um imóvel achando que vai ficar 30 anos dele? Muitas pessoas na sua primeira compra acham isso. Mas é difícil. Você conhece alguém que está 30, 40 anos? Sim, os mais antigos. Mas hoje, essa geração de 70, 80 para cá, não. Existe ali, quem está no mercado imobiliário está sempre em evolução, está sempre dando um passinho à frente. Quem não está muito confortável, mora bem, está ali, sempre está buscando uma reforma, está buscando uma ampliação, que também tem linha de crédito para isso. Inclusive, né, muito pouco explorado, a linha de término de obra, Pedro. Nós estamos até atendendo um cliente em conjunto, que é o terror do arquiteto, né? Chega no final da obra, esse cliente começa ou porque findou o recurso dele, ele não se programou, ou porque
a esposa, né, foi lá e começou a escolher materiais mais elaborados e acabou o recurso dele, ou ele não está disponível a cumprir aquele projeto. E o que o arquiteto acha disso, Pedro? Isso é terrível. E o marketing, Né? Como é que como é que o engenheiro lidar com essa situação de falta de recurso do cliente no final da obra? Né? Hoje nós temos a linha aí de término de obra. Só não pode deixar muito para o finalzinho. Aí tem que partir para outras linhas de crédito. Mas tem uma linha muito interessante, que é a de término de obra, onde até 70% da obra concluída, a gente consegue entrar, fazer com que o cliente receba um capital do que ele já construiu. Limitado é a 30% do que ele já gastou. Eu consigo garantir para ele 100% do término da obra. Inclusive, adicionar mais elementos naquela obra, como fotovoltaica, como automação, como várias outras... Marcenaria, tudo que não estava previsto, né, para que capitalize, para que ele tenha um bom término de obra, com um custo financeiro muito barato, pagando a parcelinha muito menor aí do que qualquer negociação que você vai fazer com o fornecedor. Ah, vou na marcenaria, eu quero que você me parcela em 20 vezes, em 30 vezes. Não, eu vou na marcenaria e vou pagar à vista. Com o recurso que você tem do financiamento, você pode ter certeza que o desconto que você vai conseguir nessa compra à vista, a inteligência financeira do término de obra que a gente usa para o cliente, assim, ela dá muita liberdade, muita autonomia e muito poder para que esse cliente fique confortável pagando parcela barata. E detalhe, quando ele termina a obra, ele entra na fase de amortização. A amortização, Pedro, é fantástico, né? Basicamente, para um cliente que financia um imóvel em até 35 anos, quando ele antecipa uma parcela, ele vem com a parcela do mês ali. Quando ele antecipa o valor da parcela que ele pagaria no mês, ele elimina. Pegar um cliente aí de 35, 40 anos, ele elimina 15 parcelas ao final do contrato. É muito interessante, né? Ele tem 100% de desconto em tudo que ele antecipa. Ele só paga o que ele está usando ali. E se esse dinheiro dele estiver aplicado, com certeza está sendo superior ao que ele está pagando de parcela. Que essa é a mágica dos juros compostos, né? Exatamente. Se a gente na escola tivesse pelo menos esse nível de consciência, né? Desse tempo de trabalhar mais a fundo essa parte da matemática, muitos desses preconceitos com o dinheiro a gente não teria, né? Exatamente. Porque entenderia de fato como que funciona, até para não se endividar, né? Quantas pessoas já não se endividaram por conta disso? A gente vê como que funciona o poder dos juros compostos na hora da dívida. Sim. Não paga o cartão de crédito, paga o rotativo lá, espera o mês que vem para você ver o que acontece. Vai ser caro. E se no mês que vem você quitar, beleza. Deixa uns 5 meses, 6 meses para frente, o negócio às vezes já fica insustentável, né? Para dívida, por que a gente não fazer isso para o nosso benefício? Com certeza. Das conexões que a gente faz com o cliente apresenta para ele é que quando ele está, mesmo que o cliente não falou em crédito, a gente sempre deixa algo disponível para ele. Quando a gente aprova um crédito para o cliente, esse crédito fica disponível até ele resolver usar por 180 dias, então ele tem tempo suficiente aí para maturar a ideia. Ele pode usar no começo da obra, no meio ou no fim até 70%, de forma que a gente sempre orienta o cliente, né? Muito mais fácil você pagar ali 1.000, 2.000, 3.000 de parcela do que sair correndo atrás de 300, 400 mil reais de dinheiro no final de uma obra. O que acaba custando caro, né? Dependendo, às vezes o cliente não tem o conhecimento desse mercado, acaba indo buscar com crédito PJ. E é natural, Pedro, falando isso, o cliente, o empresário principalmente, né? Ele tem muita ligação com o gerente PJ da conta dele. Pessoal, gerente PJ de banco, me desculpem, até mesmo da Caixa, tá? Sem puxar sardinha para ninguém. Gerente PJ de banco não entende de crédito imobiliário. Ponto. A maioria. E quando esse cliente ele precisa lá, precisa de 200 mil, 300 mil, o que vem de crédito para ele naquele momento? Cara, vem crédito absurdo que não tem nada a ver com a linha de construção. São créditos rotativos, são créditos capital de giro de empresa. Não tem isenção nenhuma, tem OF, tem todas as siglas financeiras aplicadas ali naquele recurso. E quando ele enxerga o valor de uma parcela, ele fala, meu Deus, além do prazo ser curto, os juros aplicados sobre os juros compostos dessa operação PJ, ela assusta o cliente. E esse cliente muitas vezes fala, não, deixa quieto, não vou construir agora, porque ele está contando que na cabeça dele, quando ele vai buscar um dinheiro para uma construção, ou até para a compra de um patrimônio, ao invés dele acionar o caminho certo, a pessoa certa, o crédito certo, não, ele aciona o gerente PJ dele, que oferta um crédito PJ para ele, que é muito mais caro
né? São outra entidade completamente diferente do financiamento, né, do crédito imobiliário em si. E isso acaba atrapalhando bastante aí diversas negociações. Quando a gente apresenta para o cliente, ele fala, puxa vida, por que não me falaram isso antes? Por que eu não fiz? Às vezes o filho do cliente está fazendo, a gente sempre convida, né? Ah, eu vou conversar com meu pai. Cara, traz seu pai. Porque é muita informação. Quando a gente vai tratar um assunto de financiamento, a gente descarrega muita informação para o cliente, principalmente aqueles que interagem, aqueles que perguntam, os mais curiosos. Adoro atender cliente metódico, aquele cliente... Às vezes o corretor me liga e fala, Júnior, eu estou com um cliente aqui, meu Deus, preciso de muito zelo com ele, muito cuidado. Ele é um cliente chato, ele é um cliente que faz conta. Ele está me perguntando, cara, adoro. Porque esse cliente a gente tem ferramenta para poder fazer ele respirar, fazer ele entrar em sintonia, quebrar preconceitos e apresentar soluções. Esse é o nosso trabalho. E se ele gosta de fazer conta, você apresenta a conta para ele, ele entende a conta. Adoro. Aí é a nossa vez de brilhar e fazer o negócio acontecer. Então, quando a gente entra, quando a gente consegue conectar, o importante é ter a conexão com o cliente. O problema é quando a gente não consegue conectar com o cliente e às vezes o engenheiro, o arquiteto ou o corretor tenta validar todas essas informações. Nós temos profissionais que trabalham com a gente em várias negociações, em alguns anos aí nesse mercado, que tem tanto conhecimento e usa o mesmo vocabulário que a gente usa as mesmas estratégias. Só que a gente tem sempre que nos colocar aqui, principalmente esse cliente desconfiado, esse cliente que faz conta, que você é a parte interessada na construção ou na venda daquele patrimônio. E às vezes o que ele vai fazer? Chamada validação. Será que tudo que me falaram é verdade mesmo? Será que ele não está tentando me empurrar isso porque ele quer fazer a obra? Será que não está tentando me empurrar porque quer fazer o projeto? E aí onde que ele vai tirar essa informação? Com o gerentão do banco dele, PJ, que vai e fala, opa, tá mexendo no meu queijo. Ou eu vou te emprestar caro, ou você não vai mexer no que você tem aqui porque eu preciso do seu dinheiro aplicado. E muitos negócios acabam não saindo por conta deste fato. Cara, muito boa essa parte que você falou, porque de fato, muitas vezes o cliente já tem o contato com os profissionais ali que estão envolvidos na elaboração do projeto, execução da obra. Então acontece muito comigo, o cliente chega lá para mim, Pedro, eu tenho um terreno, eu quero construir, mas cara, não faço ideia de quanto custa, como que é. Meu vizinho falou que custa R$3.000 o metro quadrado, eu fiz as contas aqui, dá para fazer em 3.000. Aí você vai ver, cara, não é R$3.000 o metro quadrado, esse valor não existe. Para esse projeto, para esse projeto, né? Exato. E então, assim, é muito interessante tudo isso que você trouxe, porque muitos dos profissionais que estão assistindo isso aqui hoje, você é o primeiro contato de segurança desse cliente. Com certeza. E muitas vezes esse cliente não vai querer se abrir com você. Assim Exatamente. como é comigo, por quê? Porque nós somos parte interessada. Ele olha pra mim, por mais que eu faça, cara, eu gosto do Pedro, cara, eu confio nele, a consultora dele é bacana, o cara já tem vários projetos. Mas, cara, ele é uma parte interessada. Ele vai querer me convencer. Até que ponto ele só não tá tentando me convencer porque ele quer fazer a obra? Exatamente. Será que ele não tá com a equipe parada, ele quer pôr a equipe dele pra dar um giro? Aí eu vou validar com alguém. Aí é a hora que a gente não pode deixar que isso escape, porque essa pessoa que ela tá querendo construir, ela está querendo. Ela já tomou iniciativa. Ela já tomou iniciativa. Ela já criou esse sonho, cara. Ela já criou essa expectativa. Contrato, e por que não começou? Exato. Né? Já criou essa expectativa, já criou esse sonho, já idealizou essa casa. E às vezes por um descuido, às vezes por nós profissionais estamos ali na linha de frente, nesse primeiro contato com o cliente, por não ter o conhecimento que tem recursos de quem a gente pode buscar para trazer essas informações para o cliente. Então, às vezes, nossa, eu ali como construtor, vou saber explicar para o cliente, dar esses gatilhos, elucidar tudo isso aqui que o Júnior falou? Talvez não é nem só por conhecimentos técnicos de investimento, sim, conhecimento de mercado financeiro, mas a questão de ser uma parte interessada e gerar um mínimo bloqueio, mesmo seja uma muretinha, existe ali. Sim, é a hora que nós entramos em contato, e o que a gente orienta, né? Isso assim, não vai ser numa explicação, numa reunião com o arquiteto. Eu sempre desafio a gente a atender em conjunto. Por quê? Nós damos gatilho para o arquiteto, dar gatilho para o cliente, né? Para que desperte a curiosidade dele buscar informação. E quando ele vai buscar informação, a gente já chega com a faca e o queijo pronto para ele, né? Quando a gente se conecta antes, ô Júnior, eu vou receber um cliente aqui, a situação dele é essa, fazendo um projeto de determinado valor. Eu acredito que vai ficar mais ou menos nesse custo de obra, no local tal. Por quê? A gente tendo uma informação básica prévia, quando a gente vai conectar com o seu cliente,
Quando eu digo conectar, pessoal, né, pode ser por videoconferência também, que hoje a gente faz muito, né? Mas é ter o contato físico com o cliente. Ou seja, no escritório de engenharia, de arquitetura, ou seja, na imobiliária, ou seja, nas nossas dependências, a gente acaba tendo mais ferramentas aí para poder mostrar. Tem toda a equipe, tem histórico de cliente, que a gente consegue ter mais acesso dentro da nossa base e que a gente consiga apresentar soluções para esse cliente que eu tenho certeza, Pedro, não existe cliente que a gente atendeu, mostrou, apresentou e ele falou assim, cara, não achei interessante. Nós não temos. Ele pode não ter feito por ainda algum, mas ele fez. Nem que for à vista, ele fez, porque ele já se dispôs a isso. Ele só não fez ou não executou, aí pode ter outros problemas aí por trás de um CPF ou de um CNPJ que invalide a operação. Sim. Mas por interesse no negócio, não. Principalmente a construção, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quando o cliente vai buscar um financiamento, os bancos hoje trabalham com cotas, né? Então, para um imóvel novo ou usado, a cota é de 80%, residencial. Para um imóvel na planta, chega a 90%. Para um imóvel comercial, 70%, né? Então, o cliente financia 70% do valor. E agora, na construção, a maioria é 100%. O cliente, ele não desembolsa dinheiro. Lembra que se ele precisa e quer fazer e não tem dinheiro aplicado, ok, ele vai aproveitar as melhores condições do mercado. A gente consegue pagar do lote 80% e da construção normalmente 100%. E ele sai com dinheiro na frente. O banco consegue antecipar 2 etapas de obra para que ele comece essa construção. Conforme vai cumprindo as etapas de projeto, o banco vai liberando a próxima etapa, até a conclusão, 100%, aí que ele tem até 36 meses para fazer a conclusão de uma obra. Ele continua na moradia dele, ele faz a sua obra com tranquilidade. Esse imóvel ele tem mais tempo para poder vender esse imóvel. Se vendeu no meio e é a única habitação dele, ele vai para um aluguel. Chegou no final da obra, ele vai decidir se ele vai quitar parte ou total esse financiamento, porque ele tinha um imóvel dele à venda. Tem a solução dele alugar esse imóvel que ele possui hoje e compor com a parcela do financiamento. Se um paga a outra, paga uma parte. Se sobrar dinheiro, ele tem a parte da aplicação. A gente sempre deixa o cliente na melhor situação de conforto possível. Mesmo o que não tem dinheiro e consegue pagar a parcela, ou mesmo o cliente que tem dinheiro, está aplicado, e a gente faz com que ele não mexa com que a aplicação dele paga a parcela e também sobra dinheiro, né? E fica também o desafio para os arquitetos e engenheiros aí, que cansam aí, fazem muito bem seu trabalho de projeto aí para os seus clientes, mas cadê a sua construção com a sua marca para poder vender para o mercado? Temos aí corretores nos assistindo que está precisando de imóvel para vender. Hoje, uma reclamação muito grande que a gente tem e demanda que vem no escritório, não, quem está entregando casa aí, quem está vendendo? Tem um arquiteto, engenheiro construindo, preciso de imóvel, o mercado está aquecendo. E aí, o arquiteto e o engenheiro está administrando ali para os outros, ok, mas chegou a vez de vocês, arquiteto e engenheiro, também fazer suas construções e colocar isso aí no mercado com a sua cara, com a sua marca, e conte conosco aí nesse desafio e nessa jornada. Sensacional. Cara, infelizmente o tempo é muito curto, né? Vamos ter que fazer 1.2 aí, hein? Com certeza, com certeza. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que o Junão vai responder com todo prazer. E esse episódio, cara, ele foi muito, muito bom. De fato, não dá tempo de ensinar muita coisa. A gente vai ficar aqui dias conversando. Mas é muito bom porque trouxe essa luz, trouxe uma clareza. Com certeza quem assistiu esse episódio até aqui, cara, não é a mesma pessoa que começou assistindo. Né? Porque começou até a própria pessoa começou a ter gatilhos, né? Você começou a falar, eu comecei a lembrar, cara, várias histórias que eu ouço dos meus pais, cara, familiares que falam, nossa, tá vendo aquela área lá? Nossa, antes era só mata. Eu falo, nossa, que lugar tão longe. Né? Por que? Aí, de repente, a cidade chegou lá, já não é mais tão longe assim. Então, aquele hoje terreno, não existe o tão longe. Né? Não existe o tão longe. Às vezes a gente vê um terreno que tá vendendo, um loteamento, nossa, cara, tá tão longe. E antigamente vem com aquela mentalidade, é longe do centro, né? Você pega na praia, minha mãe vai em casa hoje, eu moro pro lado de Bonfim. Nossa, eu tenho que atravessar a cidade. Não, mãe, eu que tenho que atravessar para ir aí, né? Então muda um pouco, ela tá próxima do centro, então tudo para a cabeça de quem tá mais era voltado ao centro. E hoje nós temos vários centros em Ribeirão Preto. Não existe mais, existe a área central, ok. Mas qualquer cidade que tem as suas expansões, como Ribeirão Preto, que não para de crescer,
Nós temos vários centros comerciais que fazem o papel do centro, né? Hoje, eu acho que tem alguns anos que eu não vou no centro da cidade. Excelente. Júnior, cara, foi muito bom mesmo esse episódio. Então, você que tem alguma sugestão de assunto, quer ver o Junão aqui de novo, porque, cara, o cara entregou o puro suco hoje da questão de crédito imobiliário, até para o público de alta renda. Porque às vezes a gente mesmo pensa, cara, quem tem dinheiro não quer envolver isso aí, crédito imobiliário só para quem está precisando. Pelo contrário. E o engenheiro quer construir, o arquiteto quer fazer o projeto, o corretor de imóveis quer vender. E nós estamos aqui para atender essa demanda, essa solução e fazer essa jornada acontecer. E como que as pessoas encontram aí você, Junão, para você poder auxiliar aí nós todos profissionais no mercado, para estar auxiliando os clientes, para trazer cada vez mais esse nível de consciência, esse nível de luz, para poder mostrar oportunidades mesmo. Vamos lá, nossa base hoje de operações, nosso escritório, a Casa Nova, você esteve lá com a gente, Pedro. Nós estamos na Avenida Senador César Vergueiro, 1185, próximo a Presidente Vargas. Estacionamento na porta, fácil acesso. Cafezinho, cappuccino, sala de reuniões disponíveis para o arquiteto, para o corretor, para o engenheiro estar usando a nossa estrutura como base de atendimento. Às vezes está na rua, está passando com o cliente, ou foi mostrar uma obra, está próximo, está com o cliente. Fica o convite. Vocês têm acessos, temos dependências ali para que a nossa equipe em conjunto aí atenda. E se precisar usar a sala também, tem toda a estrutura para poder recebê-los da melhor maneira possível. E como que a gente encontra vocês aí nas redes sociais? Instagram, @corpsacorrespondente, o site www.corpsa.com.br e pode deixar aí meu celular à disposição da galera. Vai passar aí no rodapé do podcast. Exatamente. Gente, não deixe de entrar em contato com o Júnior aí. Você que... Ele lançou o desafio, né? Então, feito. Tá feito o desafio aí pra gente também, todo mundo. Eu já tô fazendo a minha. Né? Mas é a primeira... A ideia é cada vez ter mais. A primeira de muitos. Exatamente. A gente até já tá rodando um outro plano aí já, né, Junão? Para poder fazer mais. Então, cara, procurem aí o Júnior. Vamos fazer uma simulação de crédito. É bom que ele tem todo esse conhecimento do mercado financeiro, até para ajudar a fazer essa conta, né? Igual a gente falou, a função dele é trazer luz e não trazer dúvidas. Claro. Então, para o cliente que está com vontade, fico à disposição. E para aquele cliente que você está atendendo, que tem dúvidas, que está travado, me dá a oportunidade que eu consigo apresentar brechas e gatilhos para que ele tome essa iniciativa aí de começar. E até para o que não tem dúvida, apresenta uma oportunidade, né? Com certeza. Às vezes é uma oportunidade que ele não conhece, que ele não pensou. Gente, sensacional. Muito obrigado pela audiência de vocês que assistiram até o final. Peço que quem ainda não é inscrito no canal, que não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E esse episódio merece likes, merece compartilhamento. Manda para aquele seu amigo que tem dúvidas sobre financiamento. Manda para o seu cliente. Esse episódio é para você, engenheiro, arquiteto, corretor. Envie isso para o seu cliente. Com certeza vai mudar bastante a mentalidade dele. Junão, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Espero te ver aqui em breve novamente. E aguardo a continuidade aí dos nossos projetos e atendimentos aí dos clientes que temos em conjunto. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Agradeço aí a todos que participaram e nos ouviram. E aguardo a visita e o contato aí de todos que fica o desafio lançado. Isso aí, gente. Até o próximo episódio e tchau!